Amém. Números 15, 27 diz: se alguma pessoa pecar por ignorância, apresentará uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação pela pessoa que errou, quando pecar por ignorância perante o Senhor, fazendo expiação por ela, e lhe será perdoado. Para o natural dos filhos de Israel e para o estrangeiro que no meio deles habita, tereis a mesma lei para aquele que isso fizer por ignorância. Mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injuria ao Senhor. Tal pessoa será eliminada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e violou o seu mandamento. Será eliminada essa pessoa e a sua iniquidade será sobre ela. Amém. Deixe sentar. Nós vemos aqui um texto de que alguém tendo cometido um erro por ignorância. O que é ignorância? A ignorância é quando nós ignoramos alguma questão, ou seja, não temos o conhecimento dos fatos e fazemos alguma coisa sem esse conhecimento, isto é ignorância. Ou seja, todos nós somos ignorantes em alguma coisa. Eu não conheço engenharia química, sou ignorante em engenharia química. Não conheço engenharia civil, sou ignorante. Sou ignorante em mecânica de automóvel, isto é ignorância, né? Sou ignorante em muitas coisas. E assim, ninguém detém todos os conhecimentos, logicamente, sempre tem alguma coisa que não sabemos. Isso é chamado ignorância. Bom, sempre você vai achar alguém, quando você vê a expressão, ei rapaz, você é ignorante. A pessoa, que isso, eu não sou ignorante. Ignorância significa que naquele episódio a pessoa considerou que você não tinha conhecimento e se comportou de maneira inadequada. Não é uma ofensa, é apenas uma expressão do idioma. Porém, está vendo aqui que aquele que cometeu um erro por ignorância, ele encontrava perdão. Tinha lá no tempo da lei, ele encontrava perdão. Trazia uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. O sacerdote fazia o ritual e o pecado era perdoado, tanto para os filhos de Israel quanto para os estrangeiros, porque a lei de Deus ela é universal. Mais adiante ele diz assim: porém, se o caso for de atrevimento, o que é atrevimento? A pessoa atrevida, mesmo sabendo que a regra é de um jeito, ela se comporta inadequada, ela burla a regra, ela suplanta a regra, ela ignora a regra que ela sabia, ignora já no sentido aí de despreza a regra que ela conhecia. E aí o Senhor está dizendo, nesse caso, injuria ao Senhor, tal pessoa será eliminada do meio do povo, pois desprezou a palavra do Senhor e violou o seu mandamento. Será eliminada essa pessoa e a sua iniquidade será sobre ela. Quer dizer, todos os castigos que Deus achar cabíveis virá sobre aquela pessoa. Deus vai exercer uma justiça. E o que é justiça? Me deixe só frisar isso. O que é justiça? Justiça, irmão, não é o que eu penso, nem o que você pensa. Justiça é aquilo que Deus faz e todos têm que acatar e se curvar ao que Ele faz. Você pode se sentir ofendido e dizer, Deus, faz justiça. Faz justiça é o que Ele vai fazer. Eu nunca posso fazer uma oração pedindo justiça e determinar o que seja feito. Não, justiça é o que Deus considera justiça, não o que eu considero justiça. Então, detalhes à parte, aqui o texto diz que havia perdão para quem pecasse por ignorância, mas
não havia perdão para quem pecasse conscientemente, por atrevimento, por uma intrepidez. Trazendo para o Novo Testamento, nós poderíamos considerar também esta palavra? Eu particularmente considero por completo, como costumamos dizer, gênero, número e grau, porque a questão aqui não está vinculada ao sacrifício, está vinculada à consciência. Agiu por ignorância ou agiu por conhecimento. Então, esta é uma ideologia de Deus que vai transpassar, que vai todas as dispensações, vai atravessar todos os tempos e vai chegar até nós. Palavra dita há milhares de anos atrás, que continua valendo 100% hoje. Lembra que o apóstolo João diz assim, olha, se não me falha a memória, João, ele diz, há pecados que são para a morte. Quanto a esses, não digo que orem, mas há pecados que não são para a morte, por esses ora. Então, o apóstolo João, ele identificou também que nem tudo que era transgressão seria perdoada. Porque há pecados que são para morte. No tempo da graça. Que diríamos de Ananias e Safira? Atos capítulo 5, tempo da graça, apóstolo Pedro ministrando na igreja primitiva. Ananias e Safira cometeram um erro muito simples. O que eles fizeram? Mentiram. Venderam uma propriedade e cabia tanto, pegaram parte daquele dinheiro, esconderam, chegaram lá com metade do dinheiro, uma parte, eu estou dizendo metade, para nós podermos exemplificar, e chegou diante dos apóstolos, aqui ó, só vendemos a propriedade por isso aqui. Deus considerou que aquele pecado não tinha perdão. Caíram, tanto ele quanto sua esposa, fulminados. Por quê? Porque estavam em plena consciência, de pleno acordo, o que estavam fazendo, não estavam fazendo por ignorância. Mas pastor, uma mentirinha de plena consciência. Deus não julgou o tamanho do pecado deles, julgou o tamanho do conhecimento, a consciência. Irmão, Deus libertou a sua mente? Aleluia. Você é uma pessoa liberta? Você sabe o que deve e o que não deve fazer? Aleluia. Escolha a vida. Lembra de Marta e Maria? Maria escolheu a melhor parte. Se você tem consciência dos seus atos, faça o melhor. Por quê? Paulo diz assim, olha, eu tenho feito isso, feito aquilo, eu tenho pregado, eu tenho me gastado e deixado gastar pelo Evangelho, mas mesmo assim eu não me considero isento da condenação. Sabe por quê? Porque quem me julga é o Senhor. Quem com todos os seus atos pode se sentir justificado diante de Deus? Ele é perfeito. Quem de nós tem a perfeição? A Bíblia diz, não é à toa, no tempo da graça, horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Existe uma filosofia por aí, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus perdoa, Deus leva para o céu. Deus é amor e Deus é misericórdia. Mas tem um outro lado da balança que entra a justiça de Deus. Quando entra a justiça de Deus, meu irmão, misericórdia, só nos resta tremer. E nós precisamos despertar essa consciência de que Deus é juiz. Porque aí nós vamos decidir o que queremos ser nesse reino de Deus. Nós vamos definir de uma vez por todas se vamos ser santos ou profanos. Se vamos realmente pagar o preço ou se vamos brincar de evangelho. Aleluia. Nós temos que saber realmente que Deus é juiz. E os olhos dele não piscam. São como chama de fogo e penetra lá dentro.
Ele sabe quem é quem. Ninguém mente diante dele, ele é onisciente. Ninguém esconde uma parte do dinheiro e diz que deu por tanto. Ninguém faz isso diante dele. Pedro ainda diz assim: Ananias, vem cá. Alguém te pediu alguma coisa? A propriedade não era tua? Quando você vendeu, o dinheiro não era teu? Quem te pediu alguma coisa? Agora, por que você veio e deixou o diabo encher o teu coração? Vem aqui com uma parte, mentir diante da igreja, dizer que vendeu. Quem te pediu alguma coisa? Quem te perguntou alguma coisa? Quem mandou você vender nada? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Caiu fulminado. Depois chegou a mulher dele e foi para o mesmo caminho. Então, meu irmão, tente saber, tente despertar em você mesmo a lógica dos fatos. Como Deus te vê? Como um inocente, um ignorante? Ou como alguém que recebeu dele a revelação? Como alguém que recebeu dele a consciência de um cristão? Como alguém que realmente é templo do Espírito Santo? Se eu perguntar quem aqui é templo do Espírito Santo, todo mundo vai levantar a mão. Um templo do Espírito Santo não pode mais ser ignorante. Mas você vai dizer assim: mas pastor, você acabou de falar que ninguém detém todo o conhecimento. Mas você sabe a fonte de quem detém. Então, na hora de falar, cala-te. A Bíblia diz: põe anjo à porta dos meus lábios. Aleluia. Na hora de falar, não fala. Quer ter palavras, tenha diante de Deus e não diante dos homens. Quem segue a Cristo não erra nunca, irmão. O que nos faz errar são as nossas precipitações. A Bíblia diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E como tem gente tomando? Como eu tenho ouvido nos últimos dias a seguinte frase: Deus me falou. Eu digo: pobre coitado. Não está vendo que Deus não falou? Não falou nada. E está tomando o nome de Deus em vão. Entra por essas igrejas aí, as chamadas igrejas das oportunidades. Todo mundo é profeta, mas ninguém sabe João 3,16. Haja profecia, ou como diriam ironicamente, hajam profetadas. É uma verdadeira brincadeira com o nome de Deus. Será que quem mente não sabe que está fazendo papel de mentiroso? Será que quem leva adiante um disse-me-disse não sabe que está fazendo papel de fofoqueiro? Sabe ou não sabe? Será que aquele que difama o seu semelhante não sabe que não gostaria de ser difamado? Aquele que faz o mal para alguém não sabe que não gostaria de sofrer o mesmo mal? Deus está falando que Ele perdoa o pecado por ignorância. Nós não detemos todo o conhecimento. Mas você sabe que está escrito em Mateus 6,6? Então você será sempre culpado dos teus erros. Amém? Amém? É isso aí. A Bíblia diz: não falarás mal do ungido do Senhor. Quantas pessoas estão baixando a sepultura por causa disso? Ah, mas aquele pastor é ladrão. É verdade, ele é ladrão, mas Deus te mandou falar? Se não mandou, deixa ele continuar roubando. Lembra de que Davi fez com Saul? Lembra? Saul esteve nas mãos de Davi por várias vezes para ser morto, e ele disse: longe de mim tocar no ungido do Senhor. E nós sabemos que já nem era mais, mas o temor do homem perante Deus era tanto, que ele considerava até aquele Saul profano como ungido do Senhor, só porque um dia Deus o tinha posto no trono. Hoje as pessoas não estão hesitando em abrir a boca. Irmão, eu falo e falo mesmo, e como você vê, eu estou de pé. Sabe por quê? Porque Deus me manda falar. Mas se Deus não me tivesse mandado falar e escrever tudo que eu tenho falado, escrito e pregado, eu já estaria debaixo de 7 palmos há muito tempo. Pois esse é o meu grande desafio aí por fora, quando vem argumentar contra mim. Eu digo: vem cá, amigo, presta atenção, não está escrito não falarás mal do ungido do Senhor?
Está, pois eu estou desafiando. Se eles são ungidos do Senhor, eu tenho que morrer, mas se eu estiver de pé, eu vou continuar falando. Você tem que ter consciência real. Não é andar por ignorância, que nem um cego tateando as coisas. Por isso a Escritura diz: examinai as Escrituras. Entra no teu quarto, fecha a porta, fala com teu pai. Irmão, existem coisas que quando se perde não se recupera nunca mais. Você pode ver aqui que essa filosofia de que Deus sempre perdoa, perdoa, perdoa. Ah, pecou, pede perdão, ele perdoa. Não, isso é mentira. Eu não reconheço um Deus que perdoa o tempo todo. Eu não reconheço esse Deus. Não. Quantas vezes o diabo pecou? Uma só. Quantas vezes Adão pecou? Uma só. Quantas vezes Paulo, no meio do seu ministério, pecou? Uma só. E caiu feio. Está entendendo? Transgrediu. Então não vai nessa filosofia de que Deus está sempre pronto a perdoar. Não, Ele está sempre pronto a julgar. Estamos lá na ignorância, no adultério, na prostituição, com os trabalhos de macumba na encruzilhada, rezando missa para os mortos. Deus está dizendo assim: ó, vinde a mim, vinde como estais. Vinde, aprendei de mim, eu sou manso, humilde de coração, encontrarei descanso para as vossas almas. Agora vem cá, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como carmesim, sejam como a escarlata, eles vão se tornar branco como a lã, como a neve. E tem mais, eu vou pegar o pecado, a imundície de vocês, vou lançar nas profundezas do mar e deles não me lembrarei mais. Você veio da ignorância. Deus te pega de um mendigo e te transforma em filho do rei, príncipe. Agora que você é príncipe e é rei, vai, Davi, adultera agora que eu quero ver. Adultera agora, Davi. Brinca comigo, Davi. Despreza a minha palavra. Tu não era nada, tu era pó e cinza, Davi. Se tu quisesse mais mulheres, eu teria te dado, Davi. Precisava você ir destruir a família do outro, Davi? Precisava você assassinar Urias pela espada dos filisteus? Eu tenho um prêmio para você, homem segundo o meu coração. Assim digo eu, que não sou homem que mente, nem filho de homem que se arrepende. A minha espada não se aparta nunca mais da tua casa todos os dias da tua vida. E o filho bonitinho aí, eu vou levar, ele vai morrer. E Davi teve que ver tudo aquilo que nós sabemos acontecer diante dos seus olhos. Irmãos, não se iluda com Deus. Eu sempre digo, a Bíblia registra que Jesus chorou, mas não registra que ele sorriu. Deus não nos chamou para uma obra de brincadeira. O diabo está por aí destruindo vidas e Deus está angustiado com milhões de almas que anualmente baixam ao inferno. Aí ele cata você que estava ao caminho do inferno, te põe de pé, te liberta das correntes do diabo, liberta a tua mente, te cura das tuas enfermidades, restaura o teu corpo, te põe bonitinho, em pezinho, com dignidade, honra, moral. Põe o pão na tua mesa que não tinha, põe as vestes para o teu filho, te dá recursos que você nunca imaginou, te faz comer do melhor da terra. Depois você vai dar as costas para ele. Já não é mais pecado de ignorância, é atrevimento, porque ele disse: aquele que lançar a mão do arado não pode olhar para trás, senão não é apto para o reino de Deus. E aqui está dizendo: injuria ao Senhor, tal pessoa será eliminada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é uma glória. A palavra do Senhor é que fez de você o que você é. A palavra do Senhor, isso aqui me lembra Deuteronômio 28, você lembra? Quem aí está preocupado com os seus inimigos? Qual de nós está preocupado com o diabo?
Quem de nós está preocupado com Satanás? Quem de nós está preocupado com as viroses, com as enfermidades? Quem de nós está? Porque a palavra do Senhor fez isso conosco. Não podemos desprezar, já não somos mais ignorantes. Clama, Senhor, põe um anjo à porta dos meus lábios. Clama mesmo, irmão. Tem dúvida? Não fala. Tem certeza? Vai orar para saber se Deus quer que você fale. O eu sei não funciona no reino de Deus. O eu posso não funciona no reino de Deus. Porque poder é como Paulo disse, eu posso todas as coisas quando Cristo me fortalece. Fora dele eu não posso nada, eu não tenho nada, eu não sei nada, eu não sou nada. A minha inteligência já me fez se inclinar diante de boneco de gesso. Mas a minha mente restaurada não pode mais voltar a estas práticas. Quando a atitude é por ignorância, Deus está pronto a restaurar. Mas eu entendo aqui que quando já não é por ignorância, a história é bem diferente. O apóstolo Paulo diz que a ira de Deus permanece sobre os filhos da desobediência. O que é um ato de desobediência? É quando você conhece o caminho da obediência e se porta levianamente. Isto é desobediência. E a Bíblia diz que a ira de Deus permanece sobre estes, sobre os filhos da desobediência. Ué, a ira de Deus permanece sobre quem? Sobre os? Se a ira de Deus cair sobre um filho, ele deixa de ser filho, irmão. Acaba com ele. Porque está escrito sobre quem essa pedra cair será reduzido a pó. Será desfeito. Lá em 2 Coríntios 4,4, Paulo escreve dizendo que o Deus deste século cegou o entendimento de quem? Dos incrédulos. O Deus deste século, letra minúscula, que é o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos. O que é um incrédulo? Incrédulo é aquele que conheceu o credo, conheceu aquilo que ele deveria crer, não deu crédito, ele se tornou um incrédulo, mas então ele conheceu. De quem a Bíblia está falando? De ímpio? Filhos da desobediência, incrédulo. A Bíblia mostra que o juízo de Deus começará pela casa de Deus, não é isso que Pedro escreve? O juízo começará pela casa de Deus. E ele ainda diz assim, olha, se o juízo começa por nós, o que será dos ímpios? O que será dos ímpios? Irmão, a realidade é esta. Se você não zelar seriamente pela sua vida espiritual, ela vai escoar pelos seus dedos. É por isso, sempre a mesma história, irmão, ora, irmão, estuda a Escritura, irmão, tem paciência, irmão, vai com calma, não faz se Deus não mandar fazer, não vai se Deus não mandar ir, não fala se Deus não mandar falar, não é isso? São 8 anos nessa brincadeira. Se pegar lá as mensagens gravadas em CD, em fita, tem sempre as mesmas coisas sendo ditas. E assim mesmo continuam pessoas caindo e caindo e caindo, dia após dia. Aqui diz que, mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente. O que é o atrevimento? É aquela impetuosidade irreal, né? Atrevido é aquele que faz alguma coisa sem direito de fazer. Atrevido é aquele que faz alguma coisa que não tinha autorização para fazer. Atrevido é aquele que sabe que não deveria fazer, mas fez. Mas não podemos estar enquadrados numa palavra dessa.
será eliminado do meio do povo. Violou o seu mandamento, a sua iniquidade será sobre ela. Nós precisamos fugir da condenação e não se iludir. Aqui está dizendo que tanto o estrangeiro quanto o natural, quanto dos filhos de Israel, se eles transgredirem, eles serão cortados. Você é salvo, irmão? Não esqueça, como nós sempre dizemos, somos salvos hoje. Amanhã é outro dia. Predestinados são eles lá fora. Nós temos que conquistar a nossa salvação a cada dia. Nós temos que matar um leão por dia se queremos entrar no reino de Deus. Temos que nos esforçar dia após dia, pois a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Esforço não é uma atitude de uma única vez. Esforço é algo constante que você tem que fazer. Jesus falou que a porta do céu ela é estreita e poucos passam por ela. Porta larga é a da perdição, e Jesus disse que muitos acham o caminho da perdição. Entende, irmão? Seja um crente melhor a cada dia. De vez em quando minha esposa vem falar algumas coisas comigo, eu digo assim, deixa Deus agir, deixa Deus julgar, não toque em assunto, esquece, larga na mão de Deus. Não se mete nesse negócio, não se mete com nada, deixa Deus julgar. A Bíblia diz que Deus é o juiz de toda a terra. A Bíblia diz que Jesus Cristo é advogado, mas esse advogado só entra em causa justa. Sabe, meu irmão? Segura as tuas palavras, segura. Mesmo que você saiba da verdade, Deus não te deu sinal, Deus não falou para você abrir os teus lábios, fica com ele fechado. Porque nós precisamos chegar nesse céu de glória. Nós precisamos ser instrumentos na plenitude do poder de Deus. Quando nós olhamos ao nosso redor, quantos caídos, quantos feridos, quantos decepcionados, quantos frustrados, quantos que um dia até estiveram numa posição, mas agora Deus já não conta mais, quantos estão por aí perdidos, e quem vai levantar essas pessoas? Quem vai pregar as nações? Não são esses que estão em transgressão, são aqueles que Deus procura em santidade, em santificação. Esse tem que ser o propósito e o objetivo das nossas vidas. E, para concluirmos, Paulo diz em 2 Coríntios 4,4 que o diabo, ele cega o entendimento do incrédulo. Se cegou o entendimento, o que acontece? Não enxerga mais. Sabe o que é esse incrédulo aqui? São os desviados. Desviados em muitos sentidos, não só aquele desviado tradicional que nós sempre falamos, mas um desviado que pode até estar dentro da casa de Deus, mas ele tem incredulidade com algumas coisas. E o diabo vem e acaba de cegar o entendimento, porque Deus permite. Quando você não se torna crente, Deus libera o diabo para ele agir sobre a sua incredulidade. Esse incrédulo, eu quero que você frise que não é alguém que está lá fora, vivendo em impiedade. Esses estão lá e a misericórdia de Deus permanece sobre os ímpios. Mas o seu juízo permanece sobre os justos. Mas, pastor, eu sempre ouvi dizer o contrário. A misericórdia de Deus está sobre os justos. Não é isso que você ouviu dizer? Eu também sempre ouvi dizer isso. Mas cheguei à conclusão, meu irmão, que esta não é a realidade. Misericórdia, quando eu já disse como que é. Deus te pega na lama, te limpa e te traz. Isso é misericórdia. Agora ele vai agir contigo com justiça. Não mais com misericórdia, porque a misericórdia de Deus te trouxe para dentro da igreja. E agora a justiça dele te mantém ou te põe para fora. Este é o meu ponto de vista. Por isso, os ímpios, enquanto não conhecem a verdade, estão nos pecados da ignorância. Deus está o tempo todo trabalhando, manda um pregar, manda um orar, manda outro interceder, mas o justo, lembra o que diz a Bíblia? Lembra de Ezequiel? Se o ímpio
praticando sua impiedade, de repente se tornar justo, toda a sua impiedade será esquecida e pela sua justiça ele viverá. Mas se o justo vem praticando a sua justiça, mas se meter a praticar a impiedade, toda a sua justiça será esquecida e pela sua impiedade ele morrerá. Então, misericórdia está lá fora, aqui dentro tem balança de justiça. Esta é a minha visão. Esta é a minha visão. Então, tome cuidado para que você não seja um incrédulo. Tome cuidado para que você não fale se Deus não te mandou falar. Tome cuidado para que você não ouça se Deus não te mandou ouvir. Não ouça se Deus não te mandou ouvir, meu irmão. Não vá se Deus não te mandou ir. Agora, uma coisa eu sei que Deus te mandou mesmo, é crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. É entrar no teu quarto, receber a revelação, receber o caminho que você deve andar, ter a Bíblia como lâmpada dos seus pés e luz do seu caminho. Isto Deus quer para a sua vida. Você sabe disso? Anda nisso. Não anda na dúvida, anda na certeza, anda na convicção, anda na plenitude. E assim, certamente, tu verás a glória de Deus. Amém, querido? O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.